Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E a diretoria do Sindicato dos Urbanitários voltou a se reunir com representantes da Justiça do Trabalho para cobrar um posicionamento quanto ao pagamento dos valores referentes ao Plano Bresser. Confira! Nossa equipe esteve no Tribunal Regional do Trabalho para acompanhar a reunião realizada entre o Sindicato dos Urbanitários e a Eletrobras para discutir o pagamento de valores ainda em aberto para os eletricitários de Alagoas afetados pela criação do Plano Bresser. Fazendo um breve retrospecto, o Plano Bresser foi um plano econômico brasileiro lançado em 16 de junho de 1987 através de decretos-lei. O Plano Bresser seguiu o Plano Cruzado, que havia fracassado na tentativa de controlar a inflação. O grande problema era o déficit público, pelo qual o governo gastava mais do que arrecadava. Voltando à nossa realidade, no dia 15 de setembro, a reunião realizada a portas fechadas foi decisiva para elevar o índice proposto pelo governo federal. Em Alagoas, 1.600 pessoas devem ser beneficiadas, mas a diretoria do Sindicato dos Urbanitários destacou que a proposta ainda será avaliada pela categoria em uma assembleia no próximo dia 29, no auditório do Instituto Federal de Alagoas. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Penedo, Lindalva dos Santos, concedeu uma entrevista ao repórter Carlos Henrique, falando sobre os desafios enfrentados pela categoria ao longo deste ano. Confira! A meu lado, a companheira Lindalva, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Penedo, né? E ela vai falar um pouco de como é que vai a luta lá em Penedo dos trabalhadores rurais, quais foram os ganhos, os ganhos que eles receberam nesse momento, nesse ano de 2011, e vai falar agora para você aqui no Eu Quero Ver. Companheira Lindalva. Os ganhos de 2011 não foi muito satisfatório não, porque todo o estado aqui de Alagoas, quase todos os estados de Alagoas, fez um contrato chamado Contrato Safra, que não dá os direitos legais aos trabalhadores, e foi uma perca muito grande, foi luta. Tivemos lá uma manifestação, ou seja, a gente tivemos lá uma greve muito forte. Ela teve a durabilidade de 2 dias. No primeiro dia a gente fez uma negociação com ambas as partes, com a empresa e trabalhadores. Graças a Deus, eu agradeço à federação que nos deu o apoio, que nós contribuir para ela. E a gente fizemos uma boa negociação, aonde a empresa se comprometeu a pagar todas suas verbas atrasadas, FGTS. Só que os trabalhadores insatisfeitos achou o prazo muito longo e no dia seguinte, a primeira paralisação foi dia 16 de fevereiro, e no dia 17 de fevereiro, eles voltaram ao manifesto e foi que a gente teve que vir negociar aqui com o setor de críticas, que é aqui no estado de Alagoas, lá na Procuradoria 19ª, aqui na Procuradoria do estado de Alagoas, onde a gente fez um acordo com a empresa e a Justiça para ser pago todos os FGTS. Só que foi quebrado por parte da empresa um pouco do acordo. A gente foi até em nível nacional reivindicar que não seja feito esse contrato safra, mas graças a Deus a gente quebrou. Não foi os usineiros, nem foi só a Justiça que pôde quebrar isso aí. Isso aí foi força sindical mesmo. A CUT nos ajudou muito. É por isso que eu estou acreditando nela. A gente quebrou esse tabu, graças a Deus. Fiquei muito alegre quando a empresa anunciou esse ano o contrato vai ser diferente. A gente fala muito de trabalhadores rurais. Quem são os trabalhadores rurais? Trabalhadores rurais são considerados os assalariados que trabalham na safra e na entre-safra, e também aqueles safristas. E também são aqueles que trabalham em regime de economia familiar. São aquele agrupamento que trabalha
a família todinha, todos são considerados agricultores familiares. E peço a todos os agricultores familiares, procure o sindicato realmente é de verdade e de fato representar todos os agricultores familiares, assalariado ou não. Com a permanência da greve dos Correios em todo o Brasil, ainda sem uma definição para seu término, os trabalhadores aqui de Alagoas reforçaram o engajamento em busca de melhores condições de trabalho. Aqui em Alagoas, quem deu mais detalhes em uma das mobilizações foi o secretário-geral do sindicato, Altanis Holanda, e o vice-presidente Sérgio Rubião. Confira. Ao meu lado está o companheiro Altanis, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no estado de Alagoas. Ele vai falar da expectativa dele para essa mobilização e a quanto anda a adesão aqui no nosso estado para essa mobilização dos Correios aqui em Alagoas. Bom, a gente aqui em Alagoas conseguiu uma vitória muito grande, que na parte de carteiros, a parte da entrega mesmo de encomendas, a gente faz uma avaliação que pelo menos 90% dos companheiros estão em greve. E analisando de uma forma nacional, nós temos 35 sindicatos. Desses 35 sindicatos, 34 já aderiram à greve. Apenas um sindicato ainda não fez assembleia. Mas dos 35, 34 fizeram assembleia e os 34 optaram pela adesão à greve. Agora, significa que aqui em Alagoas as agências estão fechadas? Não, as agências estão funcionando. A agência central, se eu não me engano, são 12 guichês, mas só tem 3 guichês funcionando. A nossa adesão maior mesmo é na área de distribuição, que em torno dos carteiros, 90% estão parados. Então a nossa adesão é essa. A gente pede a compreensão da população, porque é um momento de luta dos trabalhadores, uma luta justa e digna dos trabalhadores que vêm sofrendo com essa sobrecarga há pelo menos 2 anos. Agora, companheiro Altanis, você tem alguma pesquisa que fale a respeito dessa questão da segurança? Quantos assaltos têm acontecido, tipo em agência e também aos trabalhadores da rua? Olha só, os carteiros, a gente fez um levantamento. No mês passado, o mês teve em torno de 23 dias úteis e a gente teve 21 carteiros assaltados. Isso dá uma média de quase um carteiro por dia foi assaltado, sendo que um desses dias foram 3 assaltos em um único dia. Para a população ter uma noção do clima de insegurança que os nossos companheiros carteiros vivem. As agências nem se falam, tem agência que dentro de um mês foi assaltada 2 vezes e a gente também tenta cobrar da empresa, porque a gente sabe que a segurança como um todo é de responsabilidade do Estado, mas a segurança dos trabalhadores dos Correios é de responsabilidade da empresa. E a gente cobra da empresa, mas infelizmente ela não tem atendido nas nossas reivindicações. E mesmo além de vendo essas pesquisas, eles não dizem nada, não se mostram querendo resolver ou dando alguma maneira de minimizar essa questão da segurança? Olha, na questão das agências, a gente fez denúncia no Ministério Público. Existe uma lei municipal aqui em Maceió que obriga a agência dos Correios a colocar a porta de giratória, aquelas portas que evita que você entre com metal, né? Mas, infelizmente, a empresa não cumpre essa lei porque diz que existe uma determinação nacional que proíbe que a empresa dos Correios coloque essas portas. Mas a gente continua brigando, toda reunião que a gente tem com a diretoria regional, a gente cobra que essa lei municipal seja cumprida, mas, infelizmente, a empresa não dá ouvidos a gente e o trabalhador, infelizmente, é quem sofre tantos assaltos que a gente tem hoje. Um quadro muito grande de afastamento em virtude desses assaltos. Tem companheiros nossos carteiros que estão com síndrome do pânico, sequer consegue colocar uma bolsa nas costas para desempenhar suas funções. E o que você diria para os trabalhadores que estão nos vendo nesse momento, para que eles venham, percam o medo, a inibição e venham aderir a essa mobilização de vocês? Isso, a gente faz um apelo principalmente aos companheiros atendentes comerciais, são os companheiros que trabalham nas agências, os companheiros OTTs, que a luta é de todos. A vitória quando vem para um, vem para todos. Então não adianta eu lutar por eles, tem que todos nós, cada um lutar por si só, que a gente faz uma luta forte, digna e justa para os trabalhadores tão sacrificados como são os trabalhadores dos Correios. Companheiro Sérgio, como é que está a comunicação entre vocês, o movimento de greve e os gestores dos Correios e Telégrafos aqui no estado de Alagoas? Olha, a gente também teve uma novidade esse ano. Nas greves anteriores, nós tínhamos acesso às dependências da empresa toda vez que precisasse ir no banheiro, precisasse tomar água. Isso foi vetado. Então, em pleno século XXI, no ano 2011, né? Essa prática era uma prática do regime militar. E um absurdo, que pertence ao servidor. Ao servidor, mas ele acha que nós não somos. Ainda sai com uma cartinha, ontem saiu com uma cartinha, dizendo que agora a sociedade alagoana está tendo o serviço mais ou menos normalizado e que não era justo uma greve nesse período e dando a entender que a gente não tinha compromisso com a sociedade.
O serviço está normalizado graças a todo o empenho dessa categoria, que está trabalhando sábado, domingo, feriado, porque sabe que não é justo que a população pague por um erro de más gestões anteriores. Está terminando mais um programa Eu Quero Ver, que vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. Você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do blog euquerovercute.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, euquerovercute@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. Eu quero ver. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Eu quero ver. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval?